Começar a gravar a partir de agora. Então, sejam bem-vindos no terceiro dia. Então, se você não assistiu, principalmente eu vou falar hoje para duas pessoas que estão aqui presentes, que é a Júlia e Hanna. É muito importante que vocês vejam o dia 1 e o dia 2. Porque no primeiro dia eu expliquei o que é a Tracto, o que ela faz, o que é cada parte, como que você escolhe, como é que você vai começar uma arte. Então, assim, vocês podem começar sem olhar essa arte? Pode, mas lá vocês já vão ter tipo um atalho para entender a lógica de como que funciona o dashboard da Tracto. E então eu realmente recomendo que vocês assistam. E lá eu falo também sobre como fazer uma logo do zero. A Larissa fez a logo dela, ficou linda. Eu até compartilhei no meu Instagram. Parabéns, viu, Larissa? Assim, eu fiquei muito orgulhosa mesmo. E um dia ela já fez e ficou lindo. E no segundo dia, que foi ontem, o que a gente fez foi uma arte aqui ao vivo, a partir do projeto da Samara. Então, a gente escolheu, eu mostrei para elas como escolher, como subir. A gente falou também sobre anúncios, a gente falou sobre como compartilhar arquivos grandes para não perder qualidade. Então, realmente, o que está lá na aula 1 e 2 é um conteúdo muito importante, é como se fosse um degrau. Então, assim, é muito importante que vocês vejam. E eu recomendo que veja no YouTube, por quê? Porque no YouTube vocês podem colocar em velocidade 2. E velocidade 2, gente, ao contrário do que pode parecer o senso comum, tipo, nossa, que estranho, vou ver em velocidade 2, eu não vou entender. Mas, na verdade, ele é melhor. Porque quando você vê na velocidade 2, se você realmente está assistindo, você vai ter que se concentrar para entender o que a pessoa está falando. E aí, quando você faz isso, é como se você estivesse dirigindo a 100 km por hora. Por exemplo, algum de vocês aqui já dirige? Que eu não sei a idade, então pode ser que sim, pode ser que não. Alguém Eu aqui já sim. dirige? Hanna, então tá. Hanna, como que é você quando você tá lá dirigindo devagarzinho, de boa, no trânsito? Você conversa, você olha no celular, quem nunca? Ou você fica ali falando com a pessoa que tá do seu lado? É assim que você dirige? Às vezes eu É? até esqueço o que eu tô fazendo. Ai, meu Deus, pois é, eu também. Agora, e se você estiver dirigindo sei lá, indo para Figueiredo, que é uma cidade próxima ali de Manaus, se estiver na estrada dirigindo a 100 km por hora, como é que você dirige? Eu ia dirigir super assustada. Mas você Atenta. estaria assustada e com foco total. Se alguém falar com você, você até briga com a pessoa, não é? É, Ah, tá. Então, ainda bem, ufa, eu também. Porque senão seria perigoso se não fosse assim. Então, a lógica de ver o vídeo funciona da mesma maneira. E aí, por isso que ver vídeo em velocidade maior funciona mais, em vez de funcionar menos. Você só não pode, tipo assim, enganar você mesmo, colocar lá e nem prestar atenção. Mas se você quer ver um conteúdo, e aí você vai gastar menos tempo da sua vida, o que já é show de bola, e você absorve melhor o conteúdo, porque você está com a sua concentração plena. Então, não só sobre essas aulas, mas sobre tudo que vocês forem assistir no YouTube, eu recomendo que assista sempre em velocidade 2. Então tá, então agora que a gente já vai voltar, eu vou reabrir a Tracto, então, para entender um pouco melhor sobre a plataforma em si, assistam as outras aulas, agora a gente vai dar sequência. Vocês estão vendo a minha tela? Por favor, me respondam para eu saber que vocês estão vendo. sim. Caso parem de ver, me avisem, tá? Então, de uma forma resumida do resumido, o que é a Tracto? A Tracto é uma plataforma onde você entra, aí ela já tem artes prontas e você não começa do zero. Então, é muito fácil você trocar uma imagem, é muito fácil você usar já um layout que um designer, porque quem faz os layouts eles são designers mesmo, já pensaram, já tem ele pensado uma letra, uma tipografia e tal. Uma outra coisa muito legal da Tracto é que ela já vem te mostrando os formatos. Então, por exemplo, quando a gente vai... Ontem eu dei a tarefa de fazer no YouTube. Só que para fazer a capa do YouTube, dá muito trabalho você achar o formato perfeito, porque o YouTube é um formato muito específico, a área e tal. Então, quando você faz aqui na Tracto, você já tem essa informação, você já ganha maior tempo de não ter que ficar pensando nisso. E aí, aqui onde eu vou arrastar na tela, vocês devem estar vendo que está mexendo ali só uma parte, ali tem o que você pode fazer. Então, eu preciso fazer uma logo rápido, por exemplo, para o Júlio e para a Hanna. Vamos supor que aí dentro da empresa vocês vão fazer assim, o Dia da Mulher, 8 de março.
voltou, tá todo mundo trabalhando, aí lá alguém fala, meu Deus, Dia da Mulher, a gente tem que fazer alguma coisa para funcionários. Às vezes, não compensa pedir isso para a agência está sobrecarregada, é uma coisa rápida, é uma ação que você quer fazer ali com os funcionários rápidos. Então, você pode vir aqui no logo e já criar uma logo, Dia da Mulher. Não precisa ser logo da empresa, às vezes é uma coisa muito complexa, que é melhor mesmo contratar alguma empresa especializada, porque logo é algo muito importante. Mas independente se é muito importante ou pouco importante, você pode usar aqui logo. Eu não vou entrar, porque isso a gente já conversou, mas só para criar o contexto aí para quem ainda não sabe. E aí, o que eu quero que vocês entendam? Eu já deixei aberto aqui algumas artes, ó. Eu abri aqui, por exemplo, esse layout. Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui o nome do arquivo para vocês olharem. Sempre que vocês quiserem ver o nome do arquivo que vocês estão trabalhando, você vem aqui em cima, do lado de onde está tracto, e clica aqui. Isso aqui está post. Por quê? Porque eu cliquei para vir até aqui, eu vim onde? Eu desci aqui na barrinha e eu vim em WhatsApp. Vocês estão vendo aqui na tela onde o mouse que eu estou passando, que está escrito WhatsApp ali? Por quê? Porque a Larissa me contou que é o lugar que ela mais vende é o WhatsApp. Então, ao invés de eu ficar testando qual formato, o que na tela ia ficar bom e ficar utilizando, eu já vim direto em post. Por quê? Eu já vou ter certeza que o formato vai ficar ideal para ser visto no WhatsApp, porque a Tracto já analisou isso por mim. Tá, Larissa? Então, quando você vier, aí tá vendo, ó, aí só que post é muito genérico. Aí, como eu quero guardar aqui, eu vou colocar post Larissa. Tá, Larissa? Eu vou ter aqui no meu banco de imagens um post aqui com o seu nome. E a Larissa já fez uma arte, que é a logo dela. Como que eu sei se eu já subi ou não essas artes? Eu clico aqui em imagens, no canto esquerdo, o segundo ícone. Aí, quando você abre imagens, ele vai abrir o banco de imagens inteiro, que a gente também conversou sobre isso ontem. E eu posso olhar as artes que eu subi. Uma informação importante. A Larissa me perguntou ontem no grupo, que a gente tem um grupo exclusivo, sobre a questão das imagens. Larissa, você pode trazer sua dúvida aqui para todo mundo saber? Eu queria que você contasse. Qual foi a dúvida que você teve? Porque aí eu respondo para todo mundo. Eu não consegui tirar o fundo da imagem, que no gratuito não tem como tirar. Isso. Verdade, a gente vai olhar isso também. E Samara, qual foi a dúvida que você teve em relação à questão lá da arte que você fez? Então, fundo e... Então, eu pesquisei para poder fazer a capa do YouTube, só que, à medida que eu ia pesquisando, eu não ia achando a imagem certa para poder associar com o que eu estava criando, né, no momento. Então, eu fui na internet e joguei e criei essa capa. Só que a minha dúvida mesmo é quando eu posso pegar as imagens da internet, em questão de direito autorais da imagem. né? Tá. Então, vamos lá. Depende. A resposta para responder isso, quando você pode, quando não pode, na internet geral é depende. Por quê? Porque tem alguns fotógrafos, algumas empresas que elas disponibilizam. E quando isso é disponibilizado, ou você vai estar num site especializado, ou isso vai estar na imagem. Isso vai estar lá, por exemplo, pode ser uma reportagem. Vamos supor, eu sou produtor de castanha, igual você, eu sou de uma associação. Eu sou de uma associação e eu quero ajudar a divulgação de quem são os meus associados, eu vou deixar disponível aqui várias fotos para eles usarem. Isso pode ter acontecido, mas isso vai ter que estar lá no texto, isso vai ter que estar descrito. Se não tiver descrito, não pode. Aí eu vou dizer assim, por lei, não pode. Porque a questão do direito autoral é de quem está produzindo aquela foto, né? Porque o fotógrafo, ele também tem uma profissão. É uma profissão dele, é um direito dele de gerar aquele conhecimento. E aí, se aquele fotógrafo não é uma imagem dele, é uma imagem de uma empresa que contratou aquele fotógrafo para tirar aquela foto. Então, para efeitos legais, não pode. O que acontece no mundo real? No mundo real, especialmente no Brasil, muita gente utiliza. Às vezes vai lá, procura e tal.
Então, eu vou dizer, existe risco? Existe. Imagina, sei lá, você desenvolve alguma coisa, aí alguém vai lá e pega aquela coisa sua, sem te pedir. Então, assim, quais são os caminhos para legalizar? Você pode pedir para o dono, e aí pode ser que ele libere, não tem problema nenhum. Mas ao entrar em comunicação, ele vai saber que você tem interesse naquela imagem. Então, isso é importante analisar. Os riscos são baixos, mas como aqui eu sempre apresento aquilo que vocês podem fazer que seja legal, que não tenha nenhum problema, que você possa atuar como um profissional de marketing, que você não gere um problema ou para você mesmo como empresa, ou para a empresa que você está trabalhando, não pode, a menos que o dono te autorize. Ah, Cíntia, mas eu não tenho. Como é que eu vou começar do zero? Como é que eu posso fazer? Aí você tem a opção de você mostrar para a empresa que você está trabalhando que isso seja importante, ou você pode usar banco de imagens. E aí, para quem, por exemplo, designers profissionais, que esse curso não é direcionado, mas né, que trabalham, normalmente o designer paga um banco de imagens. Por exemplo, quando eu era gerente de marketing, eu tinha esse custo. No meu contrato com a agência, a gente tinha um acordo de que eu, como cliente, pagaria o meu próprio banco de imagens. E aí, né, a agência pode usar livremente. Qual que é a vantagem de ter a Tracto? E aí, isso para mim é uma vantagem, assim, incalculável. É que a Tracto paga o banco de imagens para a gente. Então, por exemplo, Hanna e Júlio, vocês que estão ali, que tem várias marcas, sim, vocês podem usar as imagens que você extrair de dentro da Tracto, tá? Tudo que você extrair de dentro da Tracto, vocês não vão ter problema com o uso autoral. Qual o problema que vocês têm que estar sempre muito atentos? Não é legal para uma marca grande, por exemplo, vou produzir um outdoor. A Tracto, você vai conseguir ter qualidade para produzir um outdoor? Vai. Mas a imagem, ela não é exclusiva sua. Então, imagina que vocês usam, aí amanhã vem uma farmácia e usa a mesma imagem da mesma menina. Isso pode acontecer. Então, são riscos que vocês têm que analisar. Qual que é o papel do marketing? É sempre orientar. Você não pode, por exemplo, apresentar uma arte que não tem direito autoral e não falar para o dono da empresa, porque ele é o responsável legal por aquela marca. Ele pode resolver assumir o risco, como em várias outras áreas da empresa, ele toma decisões, mas vocês têm a obrigação de informar. E então, eu quero, vamos precisar fazer por exemplo, em shopping tem muito tapume. Vamos fazer um tapume? A gente precisou aqui urgente. Júlio e Hanna devem ter visto ou vivido isso já. Vocês podem pegar a imagem da Tracto? Pode. Mas vocês têm que avisar e comunicar ao gestor, falar, a gente pode usar essa aqui, gostou, aprovou, mas é importante você ter ciência de que essa imagem está sendo de um banco de imagens de uma plataforma. Ficou claro para vocês essa questão? Eu queria que vocês me respondessem, porque isso, como profissional ou como dono de empresa, é muito importante entender. Para mim ficou. Então, tá bom. Ficou. Então, tá. Então, ótimo. Então, agora entendendo... Então, assim, Samara, eu até baixei a imagem que você fez, porque realmente você achou uma arte linda. Assim, a foto está muito bem feita. E aí é uma decisão que não cabe a mim orientar. Você tem que conversar isso internamente. É uma tomada de decisão administrativa, tá? Então, vamos lá. Aí, eu vou mostrar para vocês como que faz para salvar uma arte que está pronta. Então, eu vou puxar aqui, como a gente estava lá olhando o post, e o post chama Post Larissa, eu vou mostrar o da Larissa. Muito provavelmente, como vocês estão usando a versão gratuita, tá aparecendo esse feito com amor pela Tracto. Mas como eu já contrato, e o melhor, eu tenho uma novidade que eu vou passar para vocês, um desconto de 30% para quem tiver interesse de assinar, não é uma obrigação, mas é uma possibilidade, vai ficar super baratinho, que é 30% em cima do valor que eles já colocam, que é muito barato. Então, vamos supor, Larissa, que você queira usar essa arte, mas não só como logo, usar ela como um post, beleza? Então, eu subi a arte de você, a sua logo, e aí, em relação à logo, sempre que vocês forem utilizar, qual que é a minha recomendação? A logo, ou ela é uma apresentação, ou ela é uma assinatura.
Então, você vai estar ali entre um dos dois. Então, sempre que for utilizar a logo, utiliza nessa base. Aí, Larissa, me fala um post de alguma coisa que você queira divulgar no Instagram. Não, quer dizer, você queira divulgar no WhatsApp e que talvez você aproveite para o Instagram. Eu geralmente divulgo, assim, eu coloco cardápio com os sabores, ou então as informações, divulgando para seguir no meu Instagram. Sabores, pode ser os sabores do picolé, por exemplo, dos picolés que você estiver vendendo? Sim. Tá, então tá bom. Então, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, então eu coloquei sua logo aqui, e aí eu tô diminuindo o espaço que ela tem livre. Só que quadrada, eu não quero ela quadrada, eu quero como o fundo dela vai ficar um fundo diferente do restante, porque eu vou incluir uma foto, porque você quer divulgar sabores, eu quero mudar para que ela fique redonda. Como é que eu faço isso? Olha que simples que você faz isso na Trax. Você seleciona a imagem, aí agora eu vou arrastar aqui o mouse para o lado, para a direita, olha aqui onde eu estou clicando, e eu vou clicar nesse círculo que está aqui. E aí ela vai ficar redonda. Olha que legal. Sem eu ter que fazer muito esforço. Mas sim, já está feito com um traço e tal. O que você teria que fazer nesse caso? Você teria que salvar a imagem, porque no seu caso aí, na versão gratuita, eu não sei se é possível, tá? Mas eu vou deixar ela nesse formato aqui, que é arredondado, mas só para ela não aparecer ali o feito com amor, que eu, como pago, não tem problema. No caso da Tracta, tem que ver lá nos termos, eu não sei se eles colocam isso como uma exigência, tá? Mas vamos olhar e vamos supor que ficasse assim. Inclusive, eu estou bem incomodada aqui. Larissa, só um detalhe. Para cortar dessa forma, você teria que dar um espaçamento, subir um pouquinho, tá? Para deixar mais área vazia aqui entre picolé e sorvete. Eu não vou fazer isso agora porque o seu arquivo é editável, o meu não, ele é uma imagem. Então, eu não consigo aumentar o espaçamento, mas lá no que você criou, talvez seja importante você aumentar o espaçamento, tá bom? E aí, uma coisa importante, se eu clico aqui na área que tá branca, ó, vocês não vão conseguir ver, mas eu vou clicar aqui. Aqui do lado tá escrito listas dos formatos das páginas. Então, eu vou abrir aqui a setinha. Tá vendo que, ó, ele não tá marcando nenhum específico. Vamos supor, então eu vou seguir porque eu sei que ele tá no tamanho certo, porque foi o tamanho que eles já selecionaram para mim, que é quanto? Que é 500 por 500, tá vendo? Tá até travado aqui, ó. 500 por 500 pixels, ele não vai nem deixar mover. Então, tem pixels, você pode fazer em centímetros. Em vez de ter que ficar fazendo contas, você vai olhar, por exemplo, vou subir em tal lugar, eu preciso mandar a imagem com essa quantidade de pixel. Aqui na Tracta é super simples, que é só você digitar. Ah, mas eu não quero 500, eu não quero que seja mais um quadrado, eu quero que seja um retângulo. Ah, então tá, então eu vou vir aqui e vou editar que eu quero 700 em vez de 500. Deixa eu só ver, o meu coisa de número não tá válido. Então, vamos ver. Ó, quando eu coloquei 700 por 500, ele automaticamente mudou, ó. Eu vou diminuir aqui para vocês, para ver se vocês conseguem ver a parte branca. Vocês estão conseguindo ver aí no Zoom? Ó, eu vou mudar a cor agora, que eu também ensinei ontem. Quero mudar o fundo, como é que eu faço para mudar? Larissa, você gosta de cor pastel, não é? Sim. Isso. Ó, olha só, uma outra dica. A sua logo é azul. E aí a gente tem uma questão de harmonização de cor também. Nossa, Cintia, eu não sei nem como começar. Como é que você pode vir? Você clica aqui, eu quero um fundo, mas eu quero alguma cor que esteja ali conversando. Então, eu não sei exatamente qual foi o azul que você utilizou, mas está vendo que existe sempre linhas que têm cores que conversam? Essas cores já são cores que a própria Tracta indica, porque normalmente você tem uma harmonização entre cores. Então, eu recomendo, se eu usei um azul e vou usar uma outra cor, em vez de eu ficar testando, e aí às vezes eu posso escolher uma cor que não tem nada a ver com nada, eu já vou ir na indicação da Tracta. O azul que você escolheu foi esse daqui? Você lembra? Você lembra qual azul que foi? Não,
ele já estava pronto com esse fundo azul. Ah, é verdade. Era uma arte que estava pronta. Então, deve ser um azul próximo. Então, para a gente ficar próximo do que a Trato está indicando, e aí depois teria que pesquisar melhor, tá? Porque eles têm muitas indicações. Tá, eu acho que é esse que tá 1, 2, 3, na quarta linha. 1, 2, 3, 4. Você acha que é esse daqui? Eu acho que é esse. Legal, beleza. Então, escolhe uma dessas cores que estão aqui nessa mesma linha. Essa linha, a Trato deu o nome de Sweet. Olha que bonitinho. Tem muito a ver, provavelmente é ele mesmo. Escolhe uma. Qual dessas cores aqui que você gostaria? Esse verde, o rosa, escolhe uma. Esse rosa que tá do lado do azul. O rosa do lado do azul. Então, tá bom. Ó, tá vendo ali que já rolou um contraste? Ficou legal. Então, vocês viram que quando eu mudei o pixel, antes ele era quadrado, aí agora ele ficou retangular. Ah, Cintia, não, mas lembra, eu quero o WhatsApp. O WhatsApp retangular não funciona, porque o WhatsApp ele mesmo reduz a imagem para ficar quadradinho. Então, eu vou voltar para ficar quadrado ali na tela. E aí eu não preciso ficar fazendo muito esforço para... Ih, eu não dei Enter, por isso que não foi. Tem que dar Enter. Ó, quando eu dei Enter, voltou a ficar quadrado. Não é legal isso? Alguma dúvida até aí? Então, qualquer pixel que vocês precisarem, só fazer assim. Outra dica. Nossa, Cíntia, mas eu quero fazer assim, e aí eu quero usar para ficar na mesma posição, mas nossa, eu vou ter que abrir um outro arquivo, que coisa difícil, vou ter que ficar indo um por um. Não, tem um jeito de você copiar super simples. Vocês estão vendo? Eu vou até aproximar o zoom aqui para melhorar a visibilidade de vocês. Vocês estão vendo que, ó, vou crescer. Tá no máximo aí que eu acho que dá para ficar bom. Aqui do lado, quando eu passo o mouse, ele vai aparecer uns ícones. E aí aqui tem ajustes da página, que é formato, essas coisas, a posição que você quer que layouts iguais apareçam, e esse aqui que é o mais legal, que é o clonar. Então, ao invés de eu ficar abrindo um arquivo novo e até usando muita página, ficar difícil de abrir, como é que você faz? Você vem aqui e clica em clonar. Agora, olha para o mouse, ele está aqui no meio. Eu quero que vocês olhem no canto inferior esquerdo, tá? Tá vendo aí? E quem tiver no celular pode tentar aproximar para ver, porque como está no rosa clarinho, deve estar bem clarinho para ver. Tá vendo que no canto aqui apareceu 2 quadradinhos? O que significa? Ele clonou a imagem. Então, ao invés de eu fazer tudo de novo, do zero, você pode ir clonando. Então, por exemplo, eu não sei o que vai ficar melhor. Eu não sei se o melhor é esse rosa, mas eu quero testar e eu quero testar rápido. Então, eu vou vir aqui e vou escrever um texto. Cliquei ali no texto no lado. E aí vou conheça nossos sabores. Que foi o que a Larissa falou que queria divulgar. Então, sempre que você quiser incluir um texto, você clica ali na caixinha de texto do lado esquerdo. Para mudar o texto, você vai escrever como se fosse no Word normal. Mas quando você faz isso, você só consegue mudar o texto. Você não consegue mudar a configuração, alinhamento, nada. Ah, escrevi a palavra. Tá bom assim para você, Larissa? Tá bom. Eu vou ter que sair da chamada agora, mas eu vou assistir no YouTube. Beleza, então tá bom. Eu te mando o link depois. Assiste em velocidade 2, não esquece, tá bom? Então, tá gente, bom. eu vou continuar aqui como se as decisões fossem minhas, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse escrever Conheça Nossos Sabores. Aí, ajustei as palavras estão ok. Só que essa formatação tá meio esquisita, né? Eu quero que fique tudo, assim, uma palavra em cima da outra. Beleza. Só que ainda tá estranho, porque tá alinhado do lado esquerdo. E eu não quero que fique alinhado do lado esquerdo, eu quero que fique alinhado do lado direito. Aí, o que você faz? Você seleciona. Quando você seleciona, do lado direito aqui abre uma caixinha, que é parecida com o Word. Então, você clica aqui do lado. E aí, agora, viu que ele alinhou inteiro para o lado esquerdo? Então, eu vou arrastar para cima. Eu vou diminuir essa área aqui desse item. Eu sempre faço isso porque eu acho melhor para organizar as informações. E eu vou diminuir um pouquinho, porque eu quero que ela fique proporcionalmente próximo do tamanho dessa outra arte aqui.
Aí, olha que legal, quando eu arrasto, a própria Tracto me dá essa linha guia, tanto para eu poder centralizar, quanto se eu quiser alinhar por baixo, tá? Então, eu vou colocar aqui para utilizar, porque isso sempre ajuda. E eu teria que crescer um pouquinho mais para ficar do mesmo tamanho. Ah, mas essa letra aqui ficou ruim, não gostei dessa letra, não. Agora eu vou pedir o Júlio para me ajudar a escolher. Júlio, quero trocar a letra, tipografia. Eu seleciono e cliquei do lado ali no nome. Quando eu clico no nome, eu tenho várias opções para escolher. Júlio, escolhe uma aí. Ó, vou fazer de novo. Selecionei, vou clicar aqui em Roboto, porque Roboto não tá legal para essa arte. Escolhe uma aí. Pode falar qualquer uma, que a gente não vai... Só para vocês verem a mudança de letra. Para ficar mais parecida com a que tá ali, eu pegaria ali a terceira. Tá, a terceira. A Banalha ou a Beauty? A Banalha. Banalha, bicho tá. parece muito complexa, muito... Beleza. cheia. Só que, ó, a Banalha, quando eu pus, ela ficou muito, tipo assim, deu uma desvalorizada, para falar a verdade. Eu acho que ela talvez é boa para assinatura em certificado e tal. Mas tudo é teste. Isso que é legal, porque em vez de eu ficar lá super complexo, aí você vai aproveitando. Uma dica legal para tipografia, isso eu aprendi, tá? Isso não foi comigo, mas eu aprendi como especialista, que é você tentar usar alguns tipos de tipografia. Como aquela letra que está ali é da logo dela, talvez quando você pega um outro tipo de letra, melhora a leitura. Não pode virar o samba do crioulo doido, de ter, tipo, 15. Né? O ideal é 2 ou 3, talvez só 2. Mas vamos escolher uma diferente para dar um contraste em relação à logo? Escolhe outra aí, Talvez então. a sexta, talvez, ali, a A Bubble sexta, Bubble. Bubble Bubble. Aí gostei dela também. Ah, olha que legal. Ficou uma leitura legal. Você viu que rolou um contraste? Chamou a atenção sobre o texto? Olha a diferença do texto escrito. Não ficou muito Sim. melhor? Você gostou dessa? Pode ser essa aí? Por mim tá ok, combina mais assim pelo tipo da logo meio fofinha e tal. Exatamente, chamou atenção. E aí é que, como é um post, o que talvez eu faria? Eu acho que eu cresceria a imagem para dar uma leitura melhor, sabe? Para a pessoa bater o olho, seja no WhatsApp ou no Instagram, e ver. Então, além de conhecer os sabores, o que ela precisaria acrescentar agora? Agora ela precisaria acrescentar alguma foto. Então, só para a gente ir na sequência, eu vou escolher aqui uma foto de... Eu vou pesquisar como picolé, mas eu sempre coloco a dica de pesquisar como em inglês, tá? Porque normalmente, como esse banco é um banco de fora, dá um Google ali na tradução. Vai, Júlio, continua escolhendo, escolhe uma imagem. Aí Alguma. de sabores, essa terceira tá bacana pelo Essa, fato de ter mostrado os sabores. legal, essa terceira aqui, né? Então, É, a que tem os sabores, legal. No caso dela, é que ela não vende em loja, sim, mas se ela... Eita, é, mas talvez um picolé, alguma coisa... Peraí que a gente, memória RAM. Samara já conhece, meu computador aqui às vezes deixa a gente apertar. Deixa ele pensando aqui, enquanto isso eu vou rodar outra coisa. Olha só, enquanto ele está ali terminando de subir a imagem, se isso acontecer, espera um pouquinho, às vezes ele volta bem rápido. Esse segundo que eu vou abrir é o segundo da capa, tá? Ô, Samara, quando você fez a sua capa, você veio aqui pela seleção pelo YouTube? Isso. Ah, legal. Só que antes de eu abrir aqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Se você não usar a lógica de já usar a capa, o que vai acontecer? Vamos supor que você esqueceu, clicou aqui em novo design. Eu vou abrir novo design, tá? É uma opção. Ah, sou muito criativo. Quero fazer ou, sei lá, eu quero fazer a capa usando aí o dia do Fusca, né? Eu nem sabia que existia o dia do Fusca. Eu vou clicar usando aqui um que eu acho mais ou menos. Vamos supor que você não quer você é daquele que gosta de fazer do seu jeito. Cíntia, eu sou criativo, eu gosto de fazer da minha forma. E aí eu vou abrir o Fusca lá. Um caminho para alguém que gosta de ser muito criativo é você selecionar uma nova arte, enfim, você começar do zero
e vir aqui e falar, por exemplo, eu vou abrir um canal no YouTube de carro, sei lá. E aí você poderia vir aqui, tá vendo que quando a gente abriu essa sugestão de tema, vocês conseguem ver aqui no canto direito que quando eu não estou selecionando nada, ele está me mostrando que isso aqui está feito para ser um post no Instagram? Vocês conseguem ler, ó, onde está ali a setinha do mouse, no canto direito. Está escrito post Instagram. Uma opção que você tem é vir aqui e procurar e tipo assim, mas eu não quero post para o Instagram, eu quero capa. Aí você vem aqui e clica capa. Tá vendo que ele automaticamente mudou? Olha só que rápido, se isso fosse uma capa de um canal. Ele já fez, entendeu? Só que nem sempre fica tão certinho, porque às vezes a imagem está selecionada, é uma imagem menor, então às vezes você tem que subir alguma coisa, aumentar algum ícone. Eu vou dar uma mexida aqui só para vocês olharem, tipo, eu quero escrever aqui, inscreva-se e tal. Você pode fazer assim e você teria a capa. O que eu quero chamar a atenção? Quando eu clico aqui do lado de fora, olhem aqui para o pixel, está escrito 1600 por 938. Eu não faço... Alguém aqui sabe qual que é o pixel do YouTube? Eu não sei. Ou de cabeça, de cor, vocês sabem qual que é o pixel que a capa do Facebook pede? Me responda, vocês sabem isso de cor? Não. Não. Eu também não. Imagina se a gente tivesse que decorar, que coisa mais chata. Nossa, eu vou pôr aqui numa planilha. Ia ser horrível, não era? Tipo, não ia dar um mega trabalho? Então, em vez de fazer isso, porque assim, até quando a Tracto está tentando ajudar a gente, ela tá lá, capa, mas é capa de onde? É do Face, é do YouTube, pô, vou ter que ter retrabalho? Então, isso é mais trabalhoso. Por isso que o jeito que a Samara fez, que é clicando direto lá onde tem o ícone do YouTube, você encurta caminho. E aí, ó, tá vendo que eu selecionei um branco? Eu vou colocar aqui uma cor só para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Tá vendo, ó? Tá roxo, já é um formato de capa. E quando eu venho aqui para olhar, tá escrito 1920 por 1080. A Tracto já deixou no formato certinho. Eu não tenho que ficar pensando sobre isso. Vocês entenderam por que é muito melhor? Sim. Sim? Beleza. Então, eu vou clicar aqui de novo na capa, mas para chegar naquele que estava em branco, para vir na capa, eu tive que vir num novo layout, que é o primeiro que vai aparecer aqui. Nesse novo layout, a única coisa que ela faz é já deixar no formato certo. E aí você pode começar a arte do zero, se você preferir assim. Mas vamos voltar agora lá e para a nossa arte, ela deu um erro inesperado aqui. Vamos ver o que pode ter acontecido. Eu vou mostrar para vocês o que vocês podem fazer quando isso acontecer. Vim aqui para o YouTube. Então, ele está pensando provavelmente a minha memória, mas vamos seguir. Quando vocês estiverem fazendo uma arte de vocês, se vocês estiverem incluindo uma imagem e der esse problema, o que eu recomendo que faça? Vem aqui na Tracto e clica aqui no geral. Aí, na hora que ele abriu no geral. Esse segundo ícone é o meu designs, tá? Então, cliquei ali logo abaixo. Tá vendo que o post Larissa, toda vez que você cria uma arte nova, ela fica salvo no seu banco de imagens. E isso é incrível, porque, por exemplo, eu hoje pago para deixar lá no Google Drive. Eu pago por mês. Em vez de eu ficar pagando um lugar para eu ficar subindo todas as minhas artes, usando a Tracto, todas as suas artes vão ficar em um só lugar. Então, você não tem que ficar preocupando em subir isso para a nuvem. Você vai, precisa editar, a pessoa que me pediu a arte, ou eu quero mudar alguma coisa, algum detalhe, uma logo, alguma coisa, tá tudo salvo aqui. Por isso que você ter o nome é muito importante, para que você consiga identificar rápido aquela arte que você está trabalhando. Então, quando der algum tipo de problema, ou não abrir e tal, o que eu faço? Eu venho aqui e abro o post de novo. Então, ele provavelmente vai voltar até a última etapa que ele estava usando antes dele parar de funcionar, que aí eu não sei o que pode ser, é um bug. E assim, acontece, né? Bugs acontecem, a gente tem que saber lidar com ele. Então, voltamos à etapa que a gente estava. Júlio, estou aqui, vamos supor que ela é dona de uma loja de sabores, tá? Eu não vou trocar a imagem para a gente continuar. Então, o que a gente poderia fazer? Aqui, aí seria um trabalho mesmo de você trabalhar a sua criatividade. Então, por exemplo, eu colocaria bem grande. O que a gente poderia fazer mais aqui, Júlia? A gente poderia, por exemplo, me fala
Ai, ele tá querendo o arquivo? Vou brigar com você. Vamos fechar ele de novo. Eu vou fechar, inclusive, o anterior, porque ele pode estar tentando reabrir ali. Vamos mais uma vez. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Júlio, Hanna, vocês já conheciam a Tracto? Já tinham visto? Eu queria saber o que vocês estão achando. Ou tá achando óbvio também, vocês podem me falar isso, não tem problema não. É que eu preciso ouvir de vocês para a gente ir evoluindo. Ou o que se abre a partir disso aqui, o que vocês poderiam fazer. Enquanto isso, eu vou baixar a arte da Samara. Eu gostei bastante, porque eu não sou muito boa nessa área, então achar uma ferramenta dessa que é bem fácil de utilizar vai me ajudar também a ser até mais criativa, né? Ser mais fácil nesse processo. Ah, legal. Ó, isso para mim foi uma liberdade total. Eu trabalhei como gerente de marketing de shopping durante 10 anos, né? Eu falei isso aqui várias vezes. Aí vamos supor que eu quisesse uma arte aqui, ó. Vou pegar uma aqui só de exemplo. E aí, o que acontecia, Larissa? Hanna, quando eu virei autônoma, eu falei, nossa, e agora? Eu vou ter que pagar? Eu não tenho dinheiro para uma agência. Ou como é que eu vou fazer? Eu vou ter que contratar um designer, ou mesmo como profissional, né? Para poder oferecer isso. Por exemplo, quando a gente fez o sorteio dos influenciadores, vocês lembram que eu que produzia um link, e aí ele era clicável? Ele era um hot site, ele não era um site definitivo, mas ele resolveu o problema, não foi? Ele não levava os clientes? Sim. Aquele hot site eu fiz usando a Tracto. A gente vai ver isso na última aula. Então, realmente, você vai ganhar muita liberdade. Muita, muita mesmo. Inclusive, eu estou amando que vocês vão aprender, porque no próximo que eu precisar de apoio, eu vou envolver vocês dois. Então, quando vocês fizerem uma arte, por exemplo, eu peguei essa aqui que eu tinha feito, vamos supor que eu quisesse a capa. Para você usar uma arte que você já tem, é só fazer o upload, igual eu fiz agora, enquanto a gente estava conversando. Samara, para você, o que eu queria... abrir o arquivo de novo, eu vou deixar ele salvo aqui grande, para depois a gente voltar. O que eu queria te mostrar, Samara, em relação ao YouTube, que foi o que a gente conversou, é que quando você faz aquela arte daquele jeito, eu vou voltar. O mais importante é você entender a área de leitura em relação ao canal. Você me contou pelo grupo que eles decidiram que eles não querem abrir um canal no YouTube, não é isso? Exatamente. Tá. O que eu recomendo, tá? Independente se a pessoa vai querer abrir ou não, nós, como profissionais de marketing, a gente tem que abrir. Então, a gente abre no Instagram, a gente abre no LinkedIn, a gente pode gerar a página. E por que isso? Porque a gente pode preparar o terreno para que aquela empresa ou projeto venha a utilizar no futuro. No YouTube não é tão crítico, porque você não tem o nickname de cara, você não tem você não tem o arroba, que seria o equivalente ao arroba. Nas outras plataformas, isso é crítico, porque é uma forma de você resguardar que você que vai guardar o nome da empresa atual. Porque pode ser que hoje, sei lá, por exemplo, o LinkedIn, não vou abrir. Ah, não vou fazer o LinkedIn agora não, a empresa nem precisa. Aí você não faz. Aí daqui 3 anos a empresa cresceu, agora tem 50 funcionários, eles resolveram que querem abrir LinkedIn. Aí na hora que entra uma empresa lá de uma outra cidade, lá no interior, lá do Rio Grande do Sul, usou o mesmo nome que você. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente está abrindo uma empresa, quando a gente tem uma loja, um salão, qualquer coisa, é entrar nas redes sociais e fazer o perfil, ainda que você deixe ele inativo. Em algumas plataformas, pode ser que você deixar ele inativo 100%, depois de um tempo ele seja, apagado. Isso acontece, o Instagram faz muito isso. Mas se você puder, como responsável, como dono do seu próprio negócio, como responsável pela marca e pelo marketing, eu recomendo que você faça. E explica isso para eles. Fala, olha, por mais que a gente não tenha produção de conteúdo de vídeo hoje, é uma forma da gente resguardar e posicionar a empresa, porque quando um cliente estiver procurando, pode ser que ele só goste do YouTube. Eu tenho clientes que odeiam o Instagram. Cliente que chegou para mim e falou, não, eu não uso Instagram, porque me distrai muito. A única plataforma que eu uso é YouTube. Então, eu, por exemplo, estou em todas. Você conseguiu entender como que você tem que falar com eles? Sim.
Então tá, beleza. Aceito. Júlia e Hanna, não vai ser para essa semana, porque no caso de vocês são muitas marcas, mas a gente vai ter que abrir o canal para todas as marcas do Grupo Gesta. Tá bom? Porque isso é uma forma de resguardar. Ok. E tem muita coisa que pode ser feita em relação aos conteúdos que já são produzidos e que hoje não está sendo utilizado. Então, vocês que têm agência, a agência ela vai ser um apoio para viabilizar isso rápido, mas nós que estamos dentro de casa, que somos donos da marca, é a gente que tem que olhar para isso. Então, isso vai ser para vocês vão poder olhar com mais calma, porque levaria um tempinho maior. Mas quando vocês fizerem isso, vocês já vão saber fazer a capa. Tá bom? Gente, ó, então, o que está acontecendo? Provavelmente eu devo estar tendo alguma coisa aqui de memória RAM, porque o meu computador ele tem uma memória RAM ruim, então ele ainda está tentando abrir. O que eu recomendo? Quando vocês fizerem como a Samara fez, de abrir a arte, é importante vocês olharem, não, mas esse eu realmente vou ter que tentar abrir aqui mesmo, antes da gente terminar. Deixa eu só dar um refresh aqui para ver se ele vai. Vocês têm alguma pergunta até aqui? Alguém? Vocês querem falar alguma coisa? Porque eu quero encerrar esse assunto específico sobre o canal do YouTube. Por isso que eu vou continuar. Cíntia, em relação a ontem que eu estava fazendo essa capa, eu peguei e embasei por um modelo. Só quando eu fui salvar, a capa de fundo não tinha trocado, apesar de eu já ter trocado ela. Ou seja, eu tive que ir lá de novo. E Como eu fazer já de tinha novo, ideia, né? Tá. isso, poder salvar tudo que eu queria. Tá. Isso às vezes acontece. Como a gente está usando em nuvem, isso pode acontecer. Então, o caminho se acontecer, é fazer o que você fez mesmo. Uma coisa que eu uso como rotina por exemplo, se eu já tenho uma arte que eu usei hoje, foi um post do Instagram, e aí eu vou começar uma mudança muito relevante, eu copio o arquivo, eu não edito, porque eu não quero correr o risco de ter um bug, e aí talvez eu não abra mais aquele arquivo. Então, eu vou mostrar para vocês antes da gente terminar, para terminar de responder você, tá, Samara? Para como que você faz para evitar de perder uma arte que você já editou. Uma coisa importante, Samara. Quando eu falei da capa, só para a gente alinhar os termos, aquele arquivo que você fez como capa, não foi? Foi. Tá. No YouTube, quando a gente fala capa, é a capa do vídeo, não é a capa do canal, porque a capa do canal, ela é a arte do canal. Então, isso é importante se diferenciarem, porque no Facebook, por exemplo, quando você tem a página, o que fica lá em cima é a capa. No Facebook é arte do canal. Vocês entenderam a diferença? Toda vez que você sobe um vídeo no YouTube, você tem que escolher uma capa. Então, capa no YouTube é a capa do vídeo. O que fica lá em cima é arte do canal. Tá bom? Ah, entendi. E aí, o que é importante? O mais chatinho, eu acho que talvez eu tenha confundido, mas agora o mais chatinho de todas as redes sociais é a arte do canal do YouTube. Aí, o que eu queria mostrar para vocês era exatamente aqui, ó. Vem YouTube, vem arte do canal e clica nesse último aqui, ó. Eu vou clicar, vamos ver se ele abre rápido. Que aí a gente já está encerrando essa chamada, a aula de hoje. Então, o que a Tracto fez? Se você precisar começar do zero, se você não quiser usar um layout, já usando ali a posição, a Tracto colocou exatamente onde na imagem que você tem que colocar as suas coisas para que ela leia em desktop, leia em tablet e leia no desktop na maior versão. Então, se vocês precisarem fazer uma arte para o canal do YouTube, vocês vão usar essa referência. Gente, e eu vou falar, a primeira vez, quando fui abrir o meu primeiro curso, eu não conhecia a Tracto e foi a coisa mais difícil que eu consegui, porque eu tive que testar 1 milhão de vezes. Chegou uma hora, eu desisti. Eu falei, não, eu não vou fazer YouTube, não. Esse negócio é muito chato, pelo amor de Deus, eu já vi muita gente reclamando. Então, isso aqui é uma super dica, tá? E principalmente, Hanna e Júlio, é isso aqui que vocês vão ter que fazer para a gente poder criar o canal de todas as marcas do Grupo Gesta. Tá bom? Entendi. Então tá. Então, beleza.
Então, gente, para hoje específico era isso. Ah, ficou faltando uma coisa, eu vou mostrar como é que duplica. Como é que você faz para duplicar? No seu caso, por exemplo, Samara, você fez lá a capa, ficou linda, e aí agora, como exercício, você vai fazer a arte do canal. Em vez de você clicar aqui e começar a editar um arquivo que você já aprovou, que você já gostou, você clica aqui em duplicar. Aí a Tracto, ela reinicia e tá vendo, ó, ela criou um arquivo igual ao anterior, só que ela chama de clone. Aí a primeira coisa é você vir aqui em renomear e aí você troca para a arte do canal. Isso é uma opção. Aí o que você pode fazer? Você pode abrir isso aqui, dar Ctrl+C, Ctrl+V entre os dois arquivos. Eu faço muito isso. Às vezes eu não quero começar do zero. Eu vou lá, Ctrl+C numa imagem, Ctrl+C numa logo. E aí você tem que ir escolhendo as formas que funcionam. Mas sempre que você for usar alguma característica de um arquivo que você já deu ok, não edita ele, para não correr o risco dele dar algum erro. Tá bom? Tá. Então tá. Então, gente, é isso. Aí para amanhã, o que a gente vai combinar é que vocês façam uma arte no canal. A arte no canal para o YouTube, porque aí vocês vão ter uma prática. E também eu queria que vocês produzissem um post, uma figura, uma imagem que pudesse ser postada no Instagram. Aí pode ser, aí no caso da Hannah e do Júlio, pode ser de alguma marca, ou pode ser do Instagram pessoal de vocês. Eu queria que vocês tivessem uma imagem, tá? Porque aí a gente vai conversar sobre disposição de texto, como é que vocês têm que olhar, tem alguns conceitos que isso é importante passar para vocês, além de só aprender a usar a plataforma. Então é isso. Alguém tem alguma pergunta antes da gente terminar? Que aí a gente já vai terminar a aula de hoje. Alguém tem uma pergunta? Não? Ah, então tá bom. Então, Júlia e Hannah, assistam a aula 1 e 2, façam o cadastro de vocês. E a gente se encontra amanhã, no mesmo horário. Então, muito obrigada. E agora, gente, bora treinar, tá? O mais importante é vocês fazerem. Pode errar, pode ter dúvida. É que ficar assistindo só não ajuda. Então, Hannah, peça um computador emprestado. Uma informação importante que o Júlio e a Hannah vão ver. A Tracto, ela só funciona no computador. Então, Hannah, você vai precisar pelo menos de um computador emprestado para conseguir abrir. A parte boa é que se você pegar o computador, sei lá, da sua mãe, do seu irmão, vai ficar salvo na nuvem. Não vai ficar salvo no computador da pessoa. Então, de qualquer lugar que depois você abrir, você vai conseguir acessar as suas artes. Tá bom? Entendi, tá bom. Então, show. Então, nos vemos amanhã. Um beijo para vocês.